Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou confessar para vocês, o apóstolo ele tem que começar a diminuir o tempo que você avisa que a gente vai pregar, apóstolo. Uma semana é muito tempo. Dá agonia, e aí a gente para estudar um pouquinho no domingo, aí a gente escreve. Aí a gente para na segunda, escreve mais um pouco. Então, eu acho que eu escrevi umas 10 páginas aqui. E o tempo é curto, mas é muita riqueza que a gente consegue extrair da palavra do Senhor. O tempo é curto, mas eu quero pedir para vocês, e eu preciso da ajuda de vocês, que vocês prestem bastante atenção no que será ministrado, porque eu tenho certeza, assim como ela já falou comigo, ela vai falar com você e vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu mês, na sua vida. Amém? Glória a Deus. O apóstolo estava falando na quarta-feira do evento que nós tivemos aqui, o seminário de Jiu-Jitsu, do Caio Riscala. Foi assim, tremendo. E é interessante que quanto mais pessoas dentro do Jiu-Jitsu a gente conhece histórias de inspiração, né, apóstolo? São histórias de pessoas que decidiram vencer dentro do esporte. Pessoas com histórias de tanta dificuldade, mas que se agarraram no esporte e decidiram viver. E ele fez uma brincadeira muito interessante sobre concentração. Porque muitas vezes a gente se dispõe a estar no lugar, mas a gente não está concentrado 100% naquilo. A gente não está entregue naquele momento. Então ele fez uma brincadeira e eu queria fazer com vocês agora. Quem já brincou de vivo ou morto aí? Gente, pelo amor de Deus, quem tem mais de 5 anos já brincou. Amém? Já brincou? Eu vou brincar bem rapidinho com vocês. Amém? Se coloca de pé, por favor. Você não vai precisar agachar. A Jai está liberada pelo atestado médico. A Jai está liberada. Mas você que pode, toda vez que eu falar vivo, você vai ficar de pé. Quando eu disser morto, você vai sentar. Amém? Você vai sentar quando eu disser morto. Amém? E aí você vai se levantar quando eu falar. Beleza? Combinado? Valendo? Sim ou não? Tá valendo? Amém. Pode se sentar. Ué? Eu disse que você vai se sentar quando eu disser. Eu não disse que você morto. Eu disse pode se assentar. Você tá vendo como a gente não tá 100% concentrado? Vocês acabaram de dizer, tá valendo. Mas aí eu disse pode se assentar e você sentou. Então vamos lá, de novo. Obediência, tinha que obedecer o que eu falei antes. Vamos lá de novo. Você só vai sentar quando eu disser morto. E você vai se colocar de pé quando eu disser vivo. Valendo, gente. Amém? Então pode se assentar. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, bem rapidinho, que o Senhor Deus nos corrige porque Ele nos ama. E Ele castiga, Ele exorta a todos os quantos recebeu como Pai. Ou seja, quando Deus traz uma palavra de correção, Ele não traz para nos condenar, para a morte. Falei morte. É parecido, mas não é a mesma palavra. Ou seja, Ele não traz uma palavra para você morrer. Ele traz para a vida. Mas tem gente que está morto. Mas não está morto no caixão, ele está vivo. E está vivo como? Como um zumbi. Porque o zumbi é um vivo morto. Sim ou não? Ficou legal. Show de bola. Agora vocês estão prestando atenção. Amém? Glória a Deus.
E é assim, gente, a gente vem no culto muitas vezes, e eu me coloco nesse caso, porque a gente vem corrido, a nossa semana é corrida, agitada, a gente vem cheio de informações, a gente trabalha, a gente tem filho, família, a gente cuida de muitas coisas, e quando a gente chega na igreja, até a nossa alma dá uma descansada para prestar atenção, existe muita conexão. E às vezes a gente não para prestar atenção naquilo que está sendo falado. Acabou a brincadeira, tá? Agora vou falar vivo, morto, você continua sentado aí. Amém? Amém? E eu preciso da sua atenção a partir de agora, não porque sou eu que estou pregando, mas porque a palavra de hoje é muito forte. Glória a Deus. Festa dos Tabernáculos. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão, apóstolo do amor, João, capítulo de número 7, Evangelho do Senhor Jesus, no livro de João, capítulo de número 7. Eu vou ler poucos versículos, do 37 até o 39. Mas a gente vai passear um pouco dentro da Bíblia. Por isso que eu preciso da sua atenção para a gente não se perder. É muita informação, então diga assim: Senhor, ajuda o pastor. E me ajuda a prestar atenção. Amém? João, capítulo de número 7, verso de número 37, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus, pondo-se em pé, clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Amém? Aqui o versículo começa a dizer que no último dia, o grande dia da festa, ele está falando da festa, exatamente a festa dos tabernáculos, Sucote, cabanas. No último dia dessa festa de tabernáculos, que é comemorada até hoje, o judaísmo tem 3 principais festas fixas no seu calendário: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Diz o costume, a cultura, a história, que a festa de Tabernáculos é a festa mais alegre, é a festividade mais que tem mais louvor. E ela tem a duração de 7 dias. E aqui a Bíblia narra, João escreve, que no último dia desta festa, ou seja, no 7º dia da festa dos tabernáculos, Jesus se coloca em pé para falar. É interessante essa festa, que ela tem 3 características ou 3 significados. Ele tem um significado histórico, porque durante esses 7 dias, os judeus saem das suas casas, da sua terra, vão para Jerusalém e eles ficam em cabanas. Por que histórico? Porque isso remete eles ao tempo que eles andavam no deserto. Faz trazer à memória aquele momento de peregrinação, do êxodo, de sair do Egito para a Canaã. E durante esses 7 dias eles moram nessas cabanas, louvando, glorificando, comendo, em comunhão com as pessoas dentro dessas cabanas. Por isso o conceito histórico. Tem uma outra característica, que é a característica profética. Porque nós bem sabemos, nós que conhecemos o Evangelho, que essa festa, ao tabernáculo, remete à vinda do Senhor Jesus e à presença dele habitando em nós, que somos tendas. Somos habitação de Jesus. Então é uma festa também profética. É também uma festa de muito louvor e muita alegria,
e tem muito simbolismo nessa festa. Ou seja, é uma festa extremamente religiosa. Existem coisas a serem feitas, que está lá no livro de Levítico, está também no livro de Números. Tudo aquilo que o povo deveria fazer, era obrigado a fazer no momento dessa festa. E a festa do tabernáculo, ela tinha uma característica diferente das outras, porque em todo momento o povo de Israel adorava, louvava, cantava a Deus. Por ser uma festa, mas uma festa bem alegre, eles cantavam, eles louvavam a Deus, tinha muita animação, muita pompa, muitos ritos, muita formalidade nessa festa, mas era uma festa bem alegre. Quem aqui já foi em um casamento? O casamento, seja ele de qual for a religião, ele tem sempre uma liturgia, né? Ele tem a entrada dos padrinhos, ele tem a entrada dos noivos, depois vem as alianças e depois vem a festa. A festa normalmente entram os convidados, depois entram os padrinhos, os noivos são sempre os últimos a entrar na própria festa, sim ou não? Isso é um costume, assim como era a festa deles. Tinha sempre uma cronologia, uma forma, né? E aí no versículo 37 nós vemos que nesse último dia dessa festa, Jesus ele se coloca de pé e ele diz algo muito interessante. Ele diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Mas se você ler o capítulo 7, você não vai ver em nenhum momento que eles dizem que estão sedentos ou que eles estão necessitando de água ou que não existia bebidas para saciá-los. Em nenhum momento você vai ver eles dizendo ou reclamando que estava muito calor e não tinha água para eles beberem. E nesse momento de festa é que Jesus se põe de pé e ele clama em alta voz, referente a: se você tiver sede, venha e beba de mim. Mas por que Jesus disse isso se não está? Parece que está meio fora de contexto, de conexão. Parece que não tem muita ligação. Você está numa festa onde regada com muita comida, bebida, e você dizer: olha, quem tem sede, beba de mim. Parece que não liga. Não faz liguinha. Mas nesse último dia eu fiz uma pesquisa. Era o dia onde os sacerdotes saíam com uma bacia de ouro e eles saíam do templo, eles iam até o tanque de Siloé, que era o tanque de água próximo ao templo, retiravam a água deste tanque e eles traziam para o templo, derramando essa água sobre o altar para purificar o altar. Era exatamente neste momento, onde os sacerdotes estavam saindo para buscar água, que Jesus traz esta palavra. E aí começa a fazer um pouco sentido. Água, tanque, lava, purifica, mas ainda não faz muito sentido a respeito de sede. Mas a gente vai aprender algumas coisas. Amém? Então, neste momento, os sacerdotes, as autoridades espirituais da época, estão fazendo este ritual de festa. Vão até o tanque de Siloé, retiram a água e jogam sobre o altar. O tanque de Siloé, ele era o principal tanque, reservatório de água. Ele era muito próximo ao templo. E ele ficou conhecido para nós, os cristãos, por conta daquela passagem que João mesmo vai relatar um pouco mais à frente, do cego curado, um cego de nascença. Onde Jesus encontra aquele cego, os discípulos então perguntam: Senhor, quem pecou, este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus então conversa com seus discípulos e ele faz algo intrigante. Ele pega a saliva, mistura com o barro, faz uma espécie de lodo
passa nos olhos deste nos olhos desse cego de nascença e diz para este cego: vai ao tanque e lava-te. O cego vai a esse tanque chamado Siloé, lava o rosto e automaticamente ele é curado. Por isso ele é muito conhecido por nós, o tanque de Siloé. Pastor, mas o que tem a ver esse cego com o que você está falando da festa? Foi na mesma época? Não. Mas o que tem a ver é que existiam 3 principais milagres que só o Messias, só o Cristo poderia fazer. Os judeus, eles tinham para si que milagres, qualquer homem autorizado por Deus, usado por Deus, poderia fazer. Mas tinham 3 que só o Messias, só o ungido, só o enviado poderia fazer. E isso era o que marcaria a vida do Messias, dando para ele o aval de que ele era o Messias. São eles a cura de um leproso. O enviado tinha que curar um leproso. Naquela época, só de você tocar num leproso, para os rituais religiosos da época, você se tornaria impuro. Você não precisaria ter a lepra, mas de ter contato, você já se tornava imundo. Então eles diziam, só o Messias para curar um leproso. O outro era a expulsão de um demônio mudo. Só o Messias teria autoridade para expulsar esse demônio. E o terceiro milagre que só o Messias poderia fazer era a cura de um cego de nascença. E é este cego que Jesus encontra, faz o lodo e ele se banha nessas águas do tanque de Siloé. Pastor, mas aí ficou mais complicado, porque você disse que já não tinha conexão com o que Jesus está falando. Você está falando de um cego lá na frente da história. Eu só estou falando por conta deste tanque, a importância deste tanque de água. Esse tanque que era referência para aquele povo. Amém? E aí, no momento ápice da festa, que era o do lavar do altar, Jesus então se coloca de pé. E a palavra diz, João escreve, que Jesus clama. Quando ele diz, e Jesus disse, ele está dizendo, Jesus está ensinando, Jesus está falando. Mas aqui ele diz, e Jesus colocou-se em pé e clamou, ou seja, ele disse em alta voz, ele chamou a atenção para si, ele se colocou de pé diante de uma multidão, em uma festa religiosa, e pondo em pé, ele clamou, ele exclamou algo, ele chamou a atenção. E aqui eu já começo a aprender que Jesus, ele está mais interessado em nós do que nós mesmos estamos em nós. O maior interessado pela sua vida é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque aquelas pessoas, no meio de uma festa religiosa, no meio de muita adoração a Deus, no momento de grande ápice da festa, o momento da purificação do altar, elas não conseguiam entender que elas tinham sede. Mas Jesus sabia. Tem coisas que você nem sabe que precisa. Tem coisas que você acha que não precisa. E eu vou dizer categoricamente, Jesus sabe exatamente o que você precisa. Certa vez, alguns amigos pegaram um homem acamado e tentaram levar à presença de Jesus, porque Jesus estava curando muitos enfermos, amém? Mas não tinha como entrar na casa, então eles sobem
destelham a casa, descem o homem esperando. Jesus tem poder para curar e ele vai levantar e vai andar. Quando Jesus vê aquela cena, ele diz: perdoados estão os vossos pecados. Vai, não peques mais. Toda a reunião, inclusive os amigos que estavam no telhado e o próprio homem na cama, eles tinham que expectativa de Jesus? Eles achavam que precisavam o quê de Jesus? Senão a cura. E Jesus mostra para eles que Jesus sabe exatamente o que esse homem precisava. E era perdão. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão vivos? Glória a Deus. Então é isso. Jesus, ele é o maior interessado na minha vida. Por isso ele clama. Por isso ele grita neste momento de festa. Por isso ele se coloca em pé. Porque até aquele momento Jesus, ele ainda não tinha feito uma aparição muito estardalhaço sobre o seu ministério e a sua posição. Mas neste momento, na festa, de rituais, um culto, de louvor, de adoração, um momento de muita felicidade, Jesus diz: vocês têm uma necessidade e eu sou a pessoa que pode saciar. Então eu aprendo a segunda coisa, que festa, culto, ritual, louvores são muito importantes nas nossas vidas, mas eles nunca terão o poder de saciedade. Eles nunca terão o poder de satisfazer por completo. Quem gosta de festa aí? Sábado agora tem o piquenique das mulheres, lá no Horto. Amém? Vocês vão se encontrar lá, né? Cheio de comida, não é isso? Ninguém lembrou do gordinho aqui, né? Que é das mulheres. Mas comida, gente. Eu adoro festa. Ontem tinha um monte de coisa ali. Bombom, chocolate, pãozinho, salgadinho, suquinho. Adoro essas coisas. Deu pra perceber. Adoro uma festa. Sabe, arroz de festa mesmo? Eu gosto de festa. Eu gosto por conta do momento alegre. Eu gosto de reunir família. Eu gosto quando minha família se reúne, a gente conversa, a gente se alegra. Amém? Eu gosto do momento de Santa Ceia na igreja, porque é um momento de festividade. É um momento onde a igreja está mais cheia. Eu gosto das 12 horas de louvor, que a gente faz todo ano. É um momento de festa. Eu adoro festa. Mas é interessante que depois de participar de uma festa, até mesmo quem organiza ou quem trabalha na festa, é cansativo, sim ou não? Como que você sai? Alguém já trabalhou com eventos aqui? Fala a verdade, irmão. Quando todo mundo vai embora, que você diz assim, agora eu vou descansar, mas tem aquele monte de coisa pra você arrumar. Não dá um desespero na alma? Sim ou não? Quando você recebe a sua família ou seus amigos para comemorar um aniversário, ou para fazer uma confraternização na sua casa, e aí um por um vai dizendo assim, tchau, tchau, te amo, Deus te abençoe, e aí você olha para a pia, aí você olha para o chão, aquele seu sobrinho abençoado derramou um refrigerante, só pisou assim, ficou aquela melequeira na cozinha. Aquele filho abençoado que deixou o brigadeiro cair no sofá e não pegou e ainda amassou e ficou aquela beleza. Aquela mão de doce suja que não encontrou pano, a mãe briga se limpar na roupa, vai aqui na cortina. Ninguém viu. É uma delícia, não é? Sim ou não? O momento gostoso quando o pessoal vai embora, você fala assim, que bom a festa. Que linda que foi a festa. É assim, gente? Ou depois de um momento tão feliz, tão contente, tão prazeroso, você diz assim, nossa, tudo isso, tudo trabalha agora para mim. Não é? Ou seja,
Momentos de festa são muito bons, mas eles não são suficientes para satisfazer as nossas almas. Quem aqui já conseguiu comprar um carro? Fala a verdade, quando você pega a chave não dá aquele... Oh, glória! Satisfação de pegar o carrinho, né? Aí você comprou aquele Uno, sabe? 1900... Aquele que você tem que parar na descida para dar o tranco. Mas quando você pega a chave, meu irmão, você dá glória a Deus, sim ou não? Passado meses, ou até mesmo semanas, quando você tem que parar na descida e descer para procurar uma pedra para pôr no pneu, você já começa a falar, né? Mas no momento da conquista você foi eufórico. Que bênção, o Senhor me abençoou. Quem aqui já começou a trabalhar e no primeiro dia foi todo empolgado? Nossa, o Senhor abriu para mim uma porta maravilhosa. Era a empresa que eu queria. Aí chegou lá, só tinha abençoado. Só gadareno do seu lado. Passado uma semana, é natural que você comece a questionar. Eu acho que não era de Deus, hein? Faltou o bombril na ponta da antena para o sinal chegar melhor. Sim ou não? Ou seja, momentos de euforia, de grande alegria, elas são muito importantes, mas eles jamais serão suficientes para nos satisfazer. Quem aqui já casou na igreja? Quem aqui, os homens agora, que teve a oportunidade de ver a sua amada entrando toda bela, adornada, com aquela musiquinha de fundo, com todo aquele, né, ambiente, você vê a sua amada chegando. Fala a verdade, gente. Não sei se eu fico feliz ou triste por você, meu irmão. É nada, é bênção. Eu digo que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, quando eu vi a Dani, a mulher da minha vida, entrando por aquela igreja. Ganhei os pontos, né? Acho que é uma semaninha de paz, acho que... Não, é muito. Mas o resto de domingo em paz, acho que eu ganhei. Mas foi maravilhoso, até o nascimento do Isaac. Porque quando eu vi o Isaac saindo da barriga, que felicidade! Que momento de êxtase para todo pai. Ver aquele serzinho. Você vai... Alex, curte esse momento, cara. É lindo. É lindo. Eu disse, nossa, este é o momento mais feliz da minha vida. Até o nascimento do Joãozinho. Porque quando o Joãozinho nasceu, eu disse, nossa, que momento espetacular da minha vida. Que momento ímpar, meu segundo filho. Maravilhoso. Até o dia que nasceu o Felipinho. E Felipinho foi tenso. Porque Felipinho veio prematuro. E eu vou contar para vocês. A médica fazendo o parto estava demorando. E ela começou a chorar em cima da minha esposa. Eu falei, Jesus. E a Dani, tá acontecendo alguma coisa? Eu, não tá não. Fica em paz, fica tranquilo. E aí a médica sai da sala, chorando. Senhor. Aí vem o médico. Não consegue fazer o parto, chama o outro. Até um tiozinho trepar na maca, subir e falar, eu tiro essa criança. Tirou o Felipinho. Mas o Felipinho não chorou. Diferente dos outros, eu não pude pegar meu filho na hora. Eles enrolaram o Felipe e correram da sala. E ele não chorou. E aí a Dani, ué, cadê? E eu disse, cadê? Calma, paizinho, calma. E aí, depois, mais tarde, eu pude ir na UTI neonatal, onde o Felipinho estava lá, do tamanho da palma da minha mão. Ah, que momento ímpar. Que momento de êxtase.
E eu vi aquele serzinho do tamanho da minha mão, gente. Minha mão é pequena. A Dani brinca que é mão de mulher. Mão delicada, mão pequena. Mas o Felipinho era desse tamanho. E eu fiquei tão feliz. Eu disse, nossa, que momento ímpar. Até o dia que eu fui ungido pastor. Experiência espiritual maravilhosa. Eu disse, nossa, que dia maravilhoso. E assim foram sucedendo momentos de muita festa, muita alegria. Mas é impressionante como, passado um pouquinho de tempo, aquela festa, aquela alegria não era suficiente para o dia seguinte. Você queria mais, você queria outra experiência, você queria conquistar mais. E assim nós somos, a nossa vida religiosa é assim. Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, você está crescendo, você diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí você vem na igreja e um culto é uma festa, você vem na festividade, muita alegria, você adora, você louva e parece que não é o suficiente. Porque segunda-feira é difícil, sim ou não? É ou não? Tem gente que não gosta de segunda. Tem gente que tem aversão segunda. Né? Por conta do o primeiro dia útil da semana, enfim. Pela dificuldade. E a nossa vida é dura, sim ou não? E por mais que a gente venha num culto como esse, a gente adora louvores àqueles que a gente adorou. A gente apresente crianças, a gente ore por crianças, ore pelo casal. Momentos bonitos, momentos gostosos. Tem uma semana difícil pela frente. E é incrível como amanhã você já esqueceu tudo que você viveu hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Sim ou não? Mas olha só. Jesus, no mesmo livro de João, capítulos antes, capítulo 6, versículo 35, diz assim. Jesus declarou então e disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Dois momentos. Chegar a Jesus e saciar a fome. Acreditar nele e saciar a sua sede. São dois passos. Eu chego a Jesus, recebo provisão, sustento, mantimento, o que é necessário. Quando o salmista declara, o Senhor é o meu pastor, e nós dizemos, e nada me faltará, na verdade ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, e em nada eu sinto falta. Não falta coisa alguma. Por quê? Porque ele é a minha provisão. Agora eu começo a crer, começo a acreditar em Jesus. E ele sacia a minha sede. É diferente. Provisão, saciedade. Mantimento e satisfação completa. É esse o convite de Jesus. João 4:10 descreve o momento do encontro de Jesus com a samaritana. E aí diz assim o versículo 10, né, de João 4. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que está dizendo essas coisas? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria da água viva. Quando Jesus diz a água viva, ele não está dizendo a água viva, aquela que a gente vê na praia. Ele está dizendo de uma água corrente. Era como se ele estivesse dizendo, eu daria um rio. Eu não daria um copo d'água. Eu daria uma fonte inesgotável de água. Eu sou aquele que consegue trazer o rio Amazonas para você. Não acaba.
água viva. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele diz também, a mulher começa a questionar sobre o lugar de culto, e aí ele diz, não é aqui nem lá, mas chegará um tempo, e é chegada essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Por quê? A mulher, ela tinha uma necessidade. Só que naquele momento de diálogo, ela estava presa a uma necessidade física. Eu vim retirar a água. Jesus está dizendo, você tem uma necessidade maior. E eu sou aquele que pode te satisfazer. E é interessante que a vida dessa mulher, dali por diante, é transformada. Ela arrebata, ela arrebanha a cidade dela. Por quê? Porque realmente ela recebeu daquela água. E ela foi transformada. Ou seja, o que Jesus está dizendo é assim, se alguém tem sede, eu sou aquele que é suficiente. Eu sou aquilo que faltava. Quando Deus se apresenta para Moisés, e Moisés diz, quem eu direi que está me enviando? Ele diz, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou tudo que é necessário. Eu sou o suficiente. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou Deus maravilhoso, o Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, o Santo de Israel, o Filho do homem, Salvador, libertador, redentor, o advogado, o Emanuel, mestre, profeta, Rei e majestade, Deus todo-poderoso, estrela da manhã, raiz de Davi, eu sou fonte de águas vivas. Eu sou o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa. Terceiro ponto. Jeová. Ele diz assim, quem crê em mim, mas não de qualquer forma, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Deuteronômio 18:15 assim, o Senhor teu Deus te despertará dentre vós um profeta, de teus irmãos, assim como eu, e a ele deem ouvidos. Foi Moisés. Isaías 12, abre aí por favor rapidinho. Isaías capítulo 2 diz assim, e dirá naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste, eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação, e em vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, e te darei naquele dia. Então dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os grandes feitos encontrados no meio do povo. E quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabiam-se isso toda a terra. Exultai e cantai de gozo, ó habitação de Sião, porque grande é o Santo de Israel no nosso meio. Amém. Abre em Isaías mesmo, capítulo de número 44. Diz assim, agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesus, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, aquele se chamará o meu nome, o nome de Jacó, e que aquele outro escreverá com mãos: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor. Eu sou o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há Deus. Zacarias 14. Para a Bíblia, irmão. Zacarias 14, versículo de número 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz e nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. O que isso tudo tem a ver com Jesus? Lucas 23. Lucas capítulo de número 23, verso 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em todo o dia, em toda a terra, desculpa, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E então rasgou-se ao meio o véu do templo. Mas o que tem isso a ver com a água? Zacarias diz que haveria um dia onde não haveria sol. O sol se recusaria a brilhar. Mas também não haveria trevas. Não haveria escuridão. Não seria nem dia nem noite. E naquele dia águas fluiriam de Jerusalém. Águas correriam de Jerusalém para os dois lados, o Oriente e o Ocidente. E aqui Lucas retrata o seguinte, que o sol se recusou a brilhar no dia em que Jesus Cristo foi crucificado. E naquele momento, o véu que separava a presença de Deus para com os homens foi rasgado ao meio, de cima a baixo. E aí Jesus diz, está consumado. Ou seja, agora vocês têm acesso às águas vivas. E toda a água foi correndo de um lado para o outro. Mas que água é essa? O Espírito Santo de Deus está acessível para todo aquele que crê nele. Então, que água é essa que vai me satisfazer? Ele mesmo responde, João mesmo responde. Ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus. Rios de águas vivas fluiriam de dentro para fora. Um processo que vem do interior, mudando o interior. Ou seja, a fonte começa a jorrar dentro, preenche o meu interior e então começa a me mudar de dentro para fora. E não somente isso, é uma mudança que flui do nosso interior. Essas águas, elas têm que fluir, não podemos represar, ou seja, Deus nos dando a sua graça, mas em nós e através de nós.
em nós e através de nós alcançarmos outras pessoas que têm sede, que têm necessidade, que não conseguem se satisfazer. E não somente isso, é uma mudança de dentro para fora. E tem que fluir, mas ela é constante. Diz um sábio que você jamais entra 2 vezes no mesmo rio. Você só consegue entrar no rio uma única vez. Que isso, pastor? Já entrei no rio, já saí, já entrei de novo, já saí. Não, ele quis dizer que as águas, elas passam. E ele já não é mais o mesmo. E esse fluir, ele é constante. Aquele que bebe do Senhor Jesus tem o Espírito Santo. Ele trabalha de dentro para fora, te moldando, te ajudando, te capacitando. Isso daí é constante, é fluir de Deus. Só que você vive todos os dias novidade. Novas experiências. Eu não sou o mesmo que eu era ontem e tenho certeza que eu não vou ser o mesmo amanhã. Eu não sou o pastor que fui ungido há 8 anos atrás, eu sou o outro. E tenho certeza que se eu olhar lá, daqui 8 anos, olhar para trás, eu também não vou ser o mesmo. Por quê? Porque a mudança, ela é constante. Tá fazendo sentido, sim ou não? Agora eu vou encerrar. Não vamos louvar mais não. Vamos encerrar, para a gente almoçar em casa. Deus me deu uma palavra. E se de tudo que eu falei aqui, você gravar somente isso que eu vou falar agora, sua vida vai ser transformada. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Apocalipse capítulo 3 são as cartas às igrejas. A gente passou um tempinho atrás estudando todas elas. Amém? Capítulo 3, no versículo 15 e 16 diz assim: eu sei as tuas obras, eu conheço vocês. E não és nem frio, e não é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E eu sempre achei e sempre acreditei que quando Jesus estava falando de água fria, ele estava falando de esfriamento espiritual. Assim, o contrário, quando Jesus estava dizendo sobre quente, ele estava dizendo sobre o crente penteca. Quem é pentecostal aí, dá um glória a Deus. Quem é do manto aí, dá um glória a Deus. Quem é do mistério aí, dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E eu sempre achei que o frio era o crente que espiritualmente está batido. E o quente era o cara que estava forte. Mas estudando um pouco desse contexto, Laodiceia ele era cercado por 2 cidades. Era Colossos e era Hierápolis. Laodiceia não tinha fonte de águas. Ela era abastecida por essas 2 cidades. Essas cidades, elas tinham fontes de água. E essas águas, elas vinham por dutos. Mas por conta da distância, ela não chegava nem gelada, nem fria. E a quente não chegava quente, elas chegavam mornas. E é interessante que Jesus começa dizendo: eu conheço quem vocês são. Eu sei as suas obras. Preste atenção. Colossos possuía uma fonte de água fria das montanhas. Era uma água que trazia refrigério. Era uma água que trazia... sabe aquele copo de água que você toma quando você está com muito calor? Tipo agora, que eu estou assim derretendo. Refrigério. Hierápolis tinha uma fonte de águas termais.
Quem já foi para um lugar onde tem essas águas quentes, termais, que dizem que são terapêuticas, né? Águas quentes, águas capazes de curar, águas que eram boas para terapia, águas termais, quentes. E quando Jesus está dizendo, eu sei quem vocês são, que dizem que são ricos, que têm tudo, que são suficientes em tudo, que são poderosos, vocês não são, vocês têm uma necessidade. Qual é essa necessidade? Água. Vocês têm uma necessidade, que é uma sede insaciável. Por quê? Porque vocês só se recebem águas mornas. Agora, se vocês fossem capazes de reconhecer isso, vocês trariam refrigério para o povo. E não somente isso, vocês seriam capazes de trazer águas que curam, águas terapêuticas. Mas não, vocês insistem em dizer que vocês são ricos, que vocês são os poderosos, que vocês são suficientes. Você é pastor, você é ungido, você é apóstolo, você é o semideus. Você é autossuficiente. Por quê? Porque tem festa, porque tem ritual, porque tem santa ceia, porque tem culto, porque tem prática religiosa, porque vocês fazem tudo e acham que está indo tudo bem. Mas Jesus diz, você tem uma necessidade. Você nem sacia e nem cura. Você encontrou em você mesmo o que era suficiente. E Jesus está dizendo nesta manhã, aquele que tem sede, venha e beba. Você que precisa ser saciado, Jesus é a água. Você que precisa de cura, Jesus é a água termal. Você que tem necessidades, você que reconhece que é insuficiente, você que já tentou por diversas vezes, na sua força, na sua capacidade, no seu intelecto, você já tentou de várias formas e parece que nada vai. Ele é o que é suficiente. Diz um filósofo que cada ser humano tem um tamanho, aliás, tem um buraco do tamanho exato de Deus no seu peito. Do tamanho certinho de Deus. E esse buraco, ele só é preenchido quando Deus vem. É manhã de sermos saciados por completo. É manhã de sermos curados, de recebermos refrigério. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Que em nome de Jesus essa palavra faça sentido. Quem dera que você trouxesse refrigério para sua casa. Quem dera que você fosse capaz de trazer refrigério para a sua família. Quem dera você saciasse a sede dos que estão à sua volta. Ou quem dera você levasse cura e não feridas. Que você não fosse aquele que, ao invés de levar cura para a alma, para o espírito das pessoas, com a palavra de Deus, você leve morte, você cause feridas na alma daquela pessoa. Quem dera. Mas você entendeu que tá bom do jeito que tá, e você é o suficiente. Deus está te alertando, porque a esses ele vomita. Mas existe um manancial de rios contínuas, vivas e eficazes. Uma fonte inesgotável. Uma fonte que não termina. E aí Jesus está dizendo, essa fonte eu vos dou. E aquele que receber, de dentro dele, fluirão rios. Que você seja nascente do rio de Deus. Que você seja esse o portador da água, da vida, que traz satisfação, saciedade. Que você seja portador
da água que refrigera, que você seja o portador da água que cura, da água que transforma. Que você seja o portador do Espírito Santo de Deus. Nessa festa, Tabernáculos, num dia importante, Jesus se colocou de pé no nosso meio e está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Nessa manhã, manhã de festa dos tabernáculos, Jesus se coloca no nosso meio e diz: tem uma possibilidade diante de vocês de serem feitos fontes de águas vivas. Em nome de Jesus, que você seja este rio de água.